E aí, boleiros, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês já estão vendo aí, a gente vai falar do clássico alvinegro que tem hoje lá na Baixada, lá na Vila Belmiro, clássico alvinegro. E para quem tá se perguntando, Davi, mas que vídeo é esse do nada, né? Era só análise do jogo? Sim, a análise do jogo vai sair hoje, esse vídeo deve estar saindo por volta das 8h30, né? Hoje é dia de clássico, o jogo começa às 9h30 lá na Vila. Mas esse vídeo vai sair para antecipar o clássico, porque o vídeo do clássico, a análise do jogo vai sair por volta das meia-noite, tá? Mas sair ainda, só não posso falar que é hoje na quarta-feira, porque vai sair meia-noite, então já vai constar como quinta. Mas o vídeo do jogo vai sair hoje ainda, hoje/amanhã. Então vamos lá falar de clássico, falar dos dois times, situação atual dos dois não é muito boa, o Peixão está na 16ª posição, o Corinthians na 12ª. Não é uma fase muito boa dos dois. O Santos não vem, né, jogando muito bem. O Corinthians também nem se fala. O Santos tem 28 pontos, o Corinthians 33. O Corinthians está um pouquinho acima, mas também não tanto, porque se o Santos ganhar hoje, ele vai a 31 e embola tudo, né? Ali vai ser meio complicada essa situação. Os últimos 5 jogos de cada, o Corinthians venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Já o Santos empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. O Santos, desses 5 jogos, eu peguei os últimos 5 jogos para falar, né, um pouco. O Santos vem, o futebol não tá tão bonito. Uma das vitórias do Corinthians foi contra o Mirassol, um bom jogo, 3-0. Corinthians que vai tentando uma volta. A última vitória do Santos foi contra o São Paulo, um jogo até interessante do Santos, mas depois pega os empates e uma derrota agora pro Ceará. E aí, cara, quando a gente fala de confronto alvinegro, de clássico alvinegro, eu vou ter que puxar os últimos 5 jogos agora do clássico. O Santos sai em desvantagem, o Corinthians ultimamente vai pegando esse posto e vai vencendo e não vai tomando conhecimento da equipe do Santos. Eu torço pro Santos vencer hoje, é lógico, eu sou santista, mas a gente tem que ser falado. O Santos das últimas 5 venceu... O Corinthians venceu das últimas 5, 3, ele venceu 3. O Corinthians e o Santos venceu 1 e foi o outro um empate, né? Então a gente já vê. E esse ano, se eu não me engano, o Corinthians tá 3-0. O Corinthians tá 3-0, cara, se eu não me engano. Se eu não me engano, posso estar enganado. Pelo que eu acho que inclusive as últimas 3 vitórias do Corinthians foi neste ano, né? Nos outros anos, aí só teve a vitória do Santos ano passado e o empate. Cara, jogo interessante na Vila. A Vila aparentemente não vai estar lotada, vai estar aqui quantos pagantes vão estar. O Santos vem de uma fase ruim que precisa mostrar. O Corinthians a mesma coisa, vai ser um jogo brigado. A gente espera sempre um jogo grande. Vamos torcer, eu vou torcer pro Santos ganhar, lógico, para vir falar aqui na análise do jogo feliz. Mas o jogo sempre é difícil e eu queria colocar alguns jogadores em questões, né? A gente fala muito de Depay e Neymar, são jogadores que até então não fizeram muita coisa aqui no futebol brasileiro, não demonstraram muito. A minha opinião sobre os dois é que são grandes jogadores, lógico, o Neymar tá numa prateleira muito maior que a do Depay, mas tem que ser falado que são 2 craques que estão aqui no nosso futebol brasileiro que não estão conseguindo desempenhar. Hoje, se eu não me engano, o Depay joga, mas o Neymar não, né? Então a gente tem sempre essa... a gente quer ver uns confrontos e a gente não consegue ver. Mas a gente torce pela volta do Neymar, isso é óbvio. Tendo em vista que são 2 craques, a gente espera sempre desses 2 craques de mostrar um futebol diferente. A gente também tem Garro do lado do Corinthians, tem Rolézer do lado do Santos, tem Guilherme do lado do Santos também. Do outro lado, tem grandes jogadores como Vitinho, Thales Magno e companhia. E o Yuri Alberto também não posso deixar de falar, que inclusive é esse cara que eu queria falar. Ele é o cara dos últimos confrontos. Eu vou trazer os números deles aqui na tela, do Yuri Alberto aqui na tela contra o Santos. Esse cara contra o Santos, ele se torna grande. Eu não sei porquê, mas contra o Santos ele tem uma vontade de fazer. Me parece que contra o Santos ele dá a vida o dobro. Mas é isso, gente. Eu só queria puxar isso para vocês, o retrospecto das duas equipes. São esses últimos 5 jogos, 3-1 pro Corinthians. O Corinthians está em vantagem. Os últimos 5 jogos, o Corinthians também
no Brasileirão, os últimos 5 jogos do Corinthians, ele também tá em vantagem, que ele venceu 2, né? E o Santos só venceu 1. O Corinthians tá um pouco melhor que o Santos, isso é inegável, mas o futebol tá sendo a mesma coisa. A gente torce para a melhora dos dois times, são dois times muito grandes. O Santos, né, é indiscutível, um dos maiores times do mundo. É o time do Rei, tem que ser respeitado. O time do Corinthians, grande também, muito respeitado. Essa semana sai também vídeo. Essa semana já saiu vídeo sobre o Santos e vai sair sobre o Corinthians amanhã, quinta-feira, aqui no canal, sobre a dívida bilionária do Corinthians e um pouco falando sobre a fiel torcida corintiana, que eu respeito muito e sou muito fã. Gente, era só isso, era um vídeo rápido e breve. Deixa o seu comentário, curte, comenta, segue a gente nas redes sociais. Eu tô gostando muito das interações de vocês, tanto no Shorts como no TikTok. Segue a gente lá no TikTok. É nóis, obrigado e tchau.